Bom, irmãos, glória a Deus, mais uma vez, vamos continuar nossos estudos aqui sobre o Espírito Santo. Como eu disse no início, que é um assunto muito vasto, muita coisa para se aprender. Eu estou tentando fazer de uma forma até bastante resumida, porque cada dia Deus me toca um pouco mais em assuntos que temos que aprender sobre, na palavra de Deus sobre o Espírito Santo. Nós vimos na última aula sobre a ação do Espírito Santo na igreja, os irmãos devem lembrar, desde a sua origem, quando ele se utilizava de algumas pessoas de uma maneira específica, direta e individual. Depois, então, a partir do Pentecostes, a partir de Jesus, então, Jesus ressurreto, sobe aos céus, o Espírito Santo então fica à disposição daqueles que o recebem em Cristo Jesus. E a partir de Pentecostes começa o trabalho na igreja. Então, o Espírito Santo, a sua função, como posso dizer, principal, seria a atuação na igreja, né? De uma maneira muito forte, uma maneira muito especial. Então, ele equipa a igreja, como nós vimos lá, distribuindo os dons, né? Capacitando pessoas, né? Ele ensina a igreja, ele ensina os irmãos, né? Nós aprendemos com o Espírito Santo, na palavra e com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele governa a igreja, né? É ele que orienta, é ele que dá direção, é ele que, como nós vimos passagens onde que o Espírito Santo comissionou, depois de oração e jejum, homens, discípulos, para irem até um determinado lugar para levar a sua palavra. E assim é nos dias de hoje. Então a igreja que busca essa capacitação, que se submete, que dá liberdade ao Espírito Santo, ele vem, ele governa, ele ensina, ele unifica a igreja, né? Traz unidade, ele capacita. E eu queria mais um pouquinho hoje falar, talvez da função principal, não sei, né? Podemos dizer assim, que é a evangelização. E sem o Espírito Santo não há evangelização. E por que evangelização? O papel da igreja, irmãos, como eu disse, principal, se é que posso frisar dessa maneira, é evangelização, porque para ganhar almas para o rei. Por que Jesus, então, né? Jesus, a obra dele foi essa, é nos salvar. E ele, como sendo cabeça da igreja, nós os membros, e capacitados por ele, pelo Espírito Santo, a nossa função é ganhar almas, né? Principalmente no momento que nós estamos vivendo, de muita dificuldade, principalmente espiritual, muitos estão esfriando e, pelo contrário, a igreja hoje tem que estar forte, tem que estar batalhando, buscando, porque o mal está aí presente, o mal está querendo destruir o mundo, enfraquecer, dizimar, para que venha o anticristo e possa dominar com mais facilidade sem a igreja presente. Então a igreja precisa hoje encarar, enfrentar, estar fortalecida, né? Então o Espírito Santo, ele, dessa maneira, ele vem, assim como falou com os discípulos, que ficassem em Jerusalém, para que do alto fossem revestidos de poder, e também ele diz que eles seriam, João Batista batizou com água, mas eles seriam batizados com o Espírito Santo e com poder. Para quê? Para essa função de operar e trabalhar nas igrejas, né? Então o Espírito Santo atuando na igreja, irmãos, mais especificamente hoje falando, em Atos 4:31, né, podemos ler aqui, para ilustrar melhor, quando ele diz assim: tendo eles orado, os discípulos, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez. O que é intrepidez? É coragem, é determinação, é ultrapassar limites e barreiras. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então olha o que o Espírito faz. Ele quer nos encher, quer encher os homens e mulheres que ele capacita na igreja, que ele separa com dons, para anunciar com intrepidez. Qual a finalidade dos dons? É isso que eu acabei de ler. Para anunciar com intrepidez a palavra de Deus. E os sinais seguirão aos que creem, né? Esses sinais são importantes, os dons são importantes para dar essa capacitação e também para mostrar o poder de Deus através da sua igreja, com cura, com imposição de mãos,
com profecias, com falar em línguas, etc. Né? E assim a igreja precisa atuar. Então nós temos que estar unidos para que o Espírito Santo seja um em nós. E eu coloquei aqui, em que nível temos que estar unidos? Então, primeiro, no pensamento, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, temos que estar dessa maneira. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tem alguma virtude nisso? Tem algum louvor nisso? Então seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então, o nosso pensamento, para nós servirmos a Deus, cheios do Espírito Santo, alguns níveis ele vai trabalhar a igreja. Então, primeiro, no pensamento. Então temos que corrigir, porque estamos sujeitos às paixões do mundo, né? Como diz a própria palavra. Então nós temos que estar cheios do Espírito Santo para discernir até os nossos pensamentos. Pensamentos que não edificam, não tem louvor nesse pensamento, não tem nada de bom, não é de Deus, eu tenho que afastar, né? Eu tenho que dizer, não, isso eu não quero pensar. Eu quero pensar naquilo que Deus tem de melhor para o seu povo, para a minha vida. Segundo, nas atitudes, Atos 4:33, falando aos discípulos, né? Disse assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho, atitude e testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, o Espírito Santo ele vai trabalhar em nós nesses níveis, e agora falando nível das atitudes, do testemunho que nós vamos dar, onde nós estivermos, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, por onde nós passarmos, tem que haver testemunho, porque o mau testemunho fica, vamos dizer, compromete, né, a palavra de Deus vinda da nossa boca. Porque há quem vai dizer assim: como ele pode querer falar de Jesus para mim se eu conheço o testemunho dele, que não é bom? Então, por isso temos que vigiar no nosso pensamento, que tudo começa no pensamento, né? Então, meu pensamento, eu começo a deixar entrar. O que é que eu estou olhando? Jesus fala assim: onde estão os seus olhos? Como é que estão os seus olhos? Onde está o seu olhar, está o seu tesouro. Então, aquilo que eu olho, eu deixo ele descer para o meu coração, ou aquilo que eu ouço, o que é que eu estou ouvindo, com quem eu estou interagindo, o que é que eu estou nesses dias de isolamento, no meu celular, né, no computador, etc. Do que é que eu estou me alimentando. Isso é muito sério. Depois, na concordância, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios 10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha que interessante, né? Jesus falou: quando dois concordarem na terra, eu estarei com vocês. É aquilo que for concordado na terra será ligado na terra, será ligado no céu. Então, olha a importância que nós temos que ter falar a mesma coisa. Imagina se cada um fala uma coisa, eu quero dizer, no que diz respeito à evangelização, no que diz respeito de ter uma vida com Deus, no que diz respeito de testemunho, de falar da salvação, de dar um conselho para uma família que hoje está com problema, nesse isolamento. Que conselho que nós vamos dar? Temos que ter o mesmo falar. E o mesmo falar, ele vem de estar debaixo todos da mesma orientação do Espírito Santo. Respeitando os líderes, respeitando os ensinamentos e o Espírito Santo dirigindo a sua igreja. Isso é importantíssimo, né? Porque nós vamos impactar as pessoas. Agora, imagina se alguém procura de nós para um conselho, recebe um conselho, o outro dá outro conselho, outro dá outro conselho. Então, nós temos que buscar direção na palavra de Deus. E temos que ter sempre o mesmo falar, o mesmo parecer, dizer a mesma coisa. Não haver entre nós divisões. Divisão causa rebeldia, até muitas vezes uma rebelião. E isso para Deus é abominação. Ele considera das 7 piores coisas a pior.
A rebeldia para Deus é o pecado maior do que o assassinato, está escrito. Então nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente fala. Né? A divisão, a palavra contrária, o não concordo é perigosíssimo. Né? Então, temos que estar sempre debaixo da paz, né? Que excede todo entendimento, dos dons. Né? Nesses dons nós temos que ter benignidade, paz, paciência, né? Temos que ter submissão e assim nós vamos estar sempre unidos. Na divisão de tarefas também. Não temos que brigar por tarefas, disputar posições. Quem é menos para Deus é mais. Eu sempre falo isso, né? E só um exemplo lá, quando Moisés começa lá no deserto a aconselhar aquela multidão de pessoas e ele começa a ficar exausto, não dava mais conta, então o sogro dele aconselha ele a distribuir essas tarefas, colocando um líder para cada faixa de número de pessoas, um para 1000, outro para 100, outro para 10, e assim ele fez. Então essa divisão de tarefas, onde nós temos que estar debaixo de uma linha e debaixo de uma hierarquia e todos unidos na mesma direção. E finalmente nas conquistas, Atos 5:14. Versículo 14 de Atos capítulo 5. Diz assim: a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sob leitos e macas, para que ao passar Pedro, até ao menos a sua sombra projetasse sobre eles. Afluía também gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Olha que maravilha! O resultado da união, o resultado da perseverança, o resultado do fluir do Espírito na igreja, em cada um de nós. As conquistas, essas conquistas não é para exaltar alguém, não é para exaltar esse A ou B, especificamente algum irmão, mas exaltar a Cristo. As pessoas verem que aquela igreja que prega o evangelho, prega o verdadeiro evangelho, existe transformação de vida, existe cura naquele lugar, existe salvação, os enfermos são curados, né? Vidas são salvas, vidas são libertas do vício, do pecado. Então a importância de estarmos unidos na direção do Espírito Santo. Nós vamos desfrutar dessas conquistas. Né? Se a igreja ela não caminha, irmão, se a igreja não tem conquista, se a igreja não ganha alma, se a igreja não há curas, não que nós temos que fazer propaganda disso. Jesus Cristo não fazia propaganda de cura. Ele não dizia, não diga para ninguém, apresente ao sacerdote. Não é isso que eu quero dizer, mas que seja notório a todos que vejam e percebam e sintam em nós, né, que há uma mudança, há uma transformação, que Deus opera, que Deus faz milagres. Quantos milagres nós já vimos aqui em Mauá, em São Caetano? Milagres inúmeros que não dá nem para relatar. Nós não fazemos propaganda, não colocamos lá uma faixa, campanha de cura, venha participar, e nem buscamos recompensa financeira nenhuma. Podemos até fazer campanha assim, de cura e libertação, mas nunca no sentido de divulgar e obter algum resultado, um lucro financeiro, mas de mostrar o poder de Deus, né? Então é isso que eu queria deixar para vocês, o Espírito Santo atuando na igreja, que cada um de nós possamos ter isso no coração, verdadeiramente. Vamos nesse momento tão importante, o ide de Jesus, e não pode ser aquele ide, como eu disse ontem no culto, na mensagem, quando Jesus disse ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, não pode haver barreira, não podemos ter dificuldade, porque em determinado lugar tem ali um problema de uma enfermidade, uma doença, eu não posso, porque eu posso ficar doente. Irmãos, nós estamos, de uma certa maneira, nos resguardando sim, e cumprindo com muitas tarefas. Nós saímos de casa, vamos no mercado, nós pegamos condução, etc., vamos em fila de lotérica. Por que não podemos atender uma pessoa que precisa de uma palavra? Que está necessitada, às vezes pensando até em suicídio, né? Hoje mesmo falei com uma pessoa que o tom da conversa dela dava essa intenção, dava essa direção. E a gente não pode vamos dizer, ficar dentro de uma zona de conforto
e falar, olha, eu vou cuidar de mim e o resto que se dane. Não é para isso que Jesus nos chamou. Como eu preguei ontem, somos soldados de Cristo. O soldado, ele não volta atrás, ele não larga da sua arma, ele não abre mão da tarefa que lhe foi imposta. E nós vamos até o fim, em nome de Jesus. Nós vamos ver uma igreja transformada, vidas salvas, eu creio, em nome de Jesus. Vamos vencer mais essa batalha em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo. E essa enfermidade vai embora, nós vamos voltar mais fortes, mais confiantes, porque outras virão, irmãos. Está escrito, né? Então que seja, tudo que estamos passando, seja um ensinamento, seja um treinamento para um futuro, onde nós vamos passar com tranquilidade, porque Deus é conosco. Ser forte e corajoso, não temas, disse para Josué, que estarei contigo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, que Deus dê para vocês muita fé, muita confiança, suas famílias sejam muito abençoadas em nome de Jesus. E deixo aqui também à disposição de quem quiser tirar alguma dúvida, vamos aprender juntos, vamos conversar, né? Pode mandar aí nos grupos do Facebook, os grupos das igrejas, estaremos aí à disposição. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém?